sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Mãos na Massa. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arlete, da escola Omar Sabag. Vou ser responsável pela sala maker de gastronomia. Eu sou a professora Andréia, responsável pela sala maker de artesanato, costura e customização. Vamos começar? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de lápis de escrever, caderno de receita se você tiver, borracha e caneta. Agora, um tempinho para vocês irem buscar os materiais. Agora que vocês já pegaram os materiais, um tempinho para que vocês registrem a data, o nome do projeto e o tema de hoje, que é consumo sustentável. Hoje, nós vamos refletir sobre um consumo mais consciente. Repensar sobre os problemas gerados pelo ritmo de produção e consumo. O que vocês entendem por consumo sustentável? Bom, para que o consumo seja sustentável, é preciso que o consumidor seja consciente. Mas como assim repensar sobre o consumo?
Será que eu tenho que me lembrar de tudo que eu já comprei? E que tipos de problemas as minhas compras podem gerar? Você já comprou um produto e não utilizou? Ou comprou e utilizou pouco? Poxa, professora, realmente eu me lembro que eu já comprei alguns produtos que quase não utilizei. E alguns que eu nem precisava. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Você é um consumidor? Um consumidor consciente? Consumo e consumismo. Qual é a diferença? Consumo é comprar o que é necessário. Todos nós somos consumidores. Os alimentos, as roupas, todos nós consumimos. O consumo consciente é aquele que a pessoa pensa antes de comprar. Ela vai refletir sobre o seu ato. Exatamente. Já o consumismo é comprar excessivamente ou sem necessidade. Por exemplo, eu entro numa loja, encontro um monte de várias promoções. Mesmo eu não precisando daquilo, vou lá e compro. Isso é comprar excessivamente. Não tinha necessidade. Isso é o consumismo. Agora nós vamos assistir um vídeo para que vocês entendam melhor sobre o consumo consciente. Você já reparou como estamos cercados de objetos em nossas vidas? E se deu conta de quantos você usa e joga fora em um único dia? Além disso, nem nos perguntamos o que foi usado para produzir cada um desses objetos. Assim como você, tudo o que consumimos, cada objeto tem uma história. Começando na sua origem, as matérias-primas, os materiais de que os produtos são feitos. Por exemplo, suas sandálias de dedo provavelmente são feitas de plástico, que na maioria das vezes vem do petróleo, que é extraído debaixo da terra ou do fundo do mar e é aquecido em refinarias, gerando gasolina, óleo, gás e resinas das quais são feitos os plásticos. No passo seguinte, para fazer sua sandália, a resina com a qual é feito o plástico passa por um processo de transformação. Com cada parte pronta, ela é montada e embalada. Cada parte, inclusive a embalagem, é feita em diferentes fábricas. Finalmente, ela é transportada aos pontos de venda, onde fica disponível para o consumidor. Todo esse processamento, além de envolver o transporte das matérias-primas e das várias partes da sandália, demanda energia elétrica, além de combustível fóssil para os caminhões, causando a emissão de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global. E quando você compra uma sandália, já se perguntou quanto tempo ela irá durar? Em geral, ela é projetada para durar bastante, o que é ótimo, já que a sua fabricação causou vários impactos, muitos deles negativos. Cuidar para que a sandália dure faz com que se aproveite ao máximo os recursos naturais e materiais usados na sua fabricação. Mas e quando, depois de ser tão usada, a sandália não servir mais nem para doação? Se for descartada no lixo comum, ela vai parar em um lixão ou aterro. Mas se for destinada corretamente, esses materiais podem continuar sua jornada. Em um centro de reciclagem, cada parte é separada e processada, gerando matérias-primas que podem ser reaproveitadas, evitando a retirada de mais recursos naturais. Agora que você conheceu o ciclo de vida da sandália de dedo, já sabe que fabricá-la gera muitos impactos, desde o processo de extração do petróleo na natureza até o de reaproveitamento dos materiais. Isso vale para qualquer produto. Por isso, analisar de onde vem e para onde vai o que consumimos é fundamental para que você possa fazer uma escolha consciente, buscando produtos com mais impactos positivos que negativos e usando-os e descartando-os de maneira adequada. Identificar os impactos de toda a cadeia de cada produto, desde sua fabricação até seu descarte, é fazer o que se chama de avaliação do ciclo de vida, ou ACV. E considerar o ciclo de vida e os impactos da produção, uso e descarte quando escolhemos o que consumimos
é buscar fazer o melhor para nós mesmos, para a sociedade e para o planeta. Nossa, eu não imaginava que todo esse processo de fabricação poderia causar tantos impactos ambientais. Por isso é importante analisar a fabricação dos produtos, de onde eles vêm, o transporte, a embalagem e os impactos que esse produto causa na natureza. Exatamente. E como descartar esses produtos? Bom, nós podemos reciclar ou transformar em algo novo. Agora, vamos dar uma olhadinha em algumas dicas de como ter esse consumo consciente. Vamos observar a nossa nuvem de palavras. Essas palavrinhas vão nos ajudar na hora de ir às compras. Olhar. Olhe sempre para o que você tem. Se você tem alguma coisa com a mesma finalidade, não compre. No caso dos alimentos, olhar o prazo de validade. Se for muito curto, pode estragar. Fazer. Faça uma lista do que você precisa comprar. Tenha foco. Cuidar. Cuide bem do que você tem. Assim, o seu produto irá durar mais e você irá comprar menos. Perguntar. Se pergunte, eu realmente preciso disso? Comprar. Comprar produtos de qualidade, não necessariamente o mais caro, mas uma qualidade melhor que irá durar mais. Descartar. Qual é a melhor maneira de fazer esse descarte? Reciclando ou reaproveitando? Conhecer. Qual é o seu estilo? Se conheça melhor. Compre coisas que você goste, não seguir uma moda que não tem nada a ver com você. E reaproveitar. Transformar. Falando em reaproveitar, professora, essa palavrinha tem tudo a ver com o que a gente vai conversar agora no próximo vídeo, né? Sobre customização. Mas o que é mesmo customização, professora? Customização. Customizar é modificar, adaptar ou personalizar algo de modo a adequá-lo ao seu gosto ou às suas necessidades. Por exemplo, aqui nós temos uma camiseta, ela foi customizada. Então, foi colocado algumas fitas, alguns acessórios para deixar mais com a minha personalidade, com a minha cara. Isso é customização. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa reportagem no site Consciência. O título: O lixo está na moda, consciência ambiental e sustentabilidade. Nessa reportagem, nós aprendemos que podemos reutilizar os materiais de forma criativa. Então, vamos ler um trechinho dessa reportagem? Alternativas ao descarte envolvem tecnologia e criatividade. Uma medida que pode ajudar a solucionar o problema de descarte de resíduos têxteis é o upcycling, ou seja, a reutilização criativa, que propõe que os resíduos sejam utilizados na fabricação de novos produtos. Bom, de forma resumida, o upcycling é a reutilização de um material que eu já possuo para transformar em algo novo. Vamos ver isso na prática? Bom, aqui eu tenho uma calça que já está bem velhinha, cheia de rasgos, alguns furinhos, não dá mais para ser utilizada e não vai dar para ser doada também. Neste caso, eu vou reutilizar este material. Com o upcycling, com essa técnica, eu vou pegar esse material que eu já tenho aqui com a calça jeans e transformar em algo novo. Neste caso, utilizamos o material da calça jeans e alguns retalhos que eu tinha em casa. E olha só, uma bolsa. Isso é o upcycling. É utilizar o material que eu já tenho para criar algo novo. Agora a gente vai assistir um vídeo do Eduardo Madeiro. Ele vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa técnica do upcycling. Vamos ver?
Upcycling. Você já ouviu falar sobre isso? Upcycling é um processo de você reaproveitar aquele resíduo, aquela roupa que está ali em desuso, que ela aí normalmente vai ser descartada, e você dá um novo sentido a essa roupa. É como se você pegasse essa roupa que não tem mais sentido, esse tecido, e nesse ciclo de mudança você desse uma nova transformação, né? Você elevasse esse produto agregando valores, agregando um novo estilo, uma nova modelagem. Então a ideia é você transformar. Eu acredito que nesse período de pandemia a gente repensou muito na questão da moda. Será que a gente poderia ter uma moda mais consciente? E eu acredito, né, que 2021 a grande tendência vai ser o upcycling. É você pensar um pouquinho o porquê você está comprando, e as grandes empresas vão ter que se reinventar. Pensar que esse consumidor novo, ele tem um campo bem avançado de pesquisa, que ele quer saber qual é esse processo que está sendo confeccionado esse produto e até chegar ao produto final. Será que o funcionário dessa empresa ele é bem tratado? Será que o repasse desse reaproveitamento, dessa roupa que está sendo reaproveitada, vai passar para o cliente? Será que o cliente vai conseguir ter um bom desconto? Segundo os dados de 2017 da Global Fashion Agenda, mostram que 73% das roupas do mundo acabam em aterros, fazendo com que a indústria da moda seja a segunda maior poluidora de todo o mundo, só perdendo para o petróleo. Para você ter ideia, somente no Brasil são gerados 170 toneladas de lixo têxtil, referente apenas à sobra de corte de roupas. Acredito que com base nesses dados fica mais claro entender um pouquinho a ideia do consumo com propósito. A moda hoje em dia, ela tem que pensar nesse ciclo. O cliente quer saber da durabilidade. Será que esse produto não vai agredir a natureza? A tendência é que a moda se torne mais sustentável, com ênfase na importância. Para onde vai, de onde vem? Será que isso vai ter uma maior durabilidade para estar protegendo a natureza? Então vale ressaltar que a moda ela está tentando fugir do fast fashion, essa ideia de moda rápida, de uso descartável rápido, mas sim tentar entrar no ciclo da moda circular, que é uma ideia de um design com propósito, que vai ter uma ideia de reciclagem, que você vai saber a origem do produto, se ele não vai ser tão tóxico à natureza. Acredito que 2020, esse período de pandemia, veio realmente para trazer essa mudança. O upcycling invadindo a vida das pessoas, invadindo as marcas, as grandes fabricantes de roupa, para começar a colocar isso no intuito, na mudança de hábito do consumidor. Espero ter contribuído, ajudado vocês nessa transformação que você deseja fazer. Quem sabe não pode ser um ponto de inicial essa introdução ao upcycling e você comece a fazer essa mudança. Nossa, professora Andréia, quantas informações importantes ele nos trouxe! 73% das roupas acabam em aterros. Isso significa que somente 27 de cada 100 peças são reaproveitadas. 73 das 100 peças vão para o lixão. A indústria da moda é a segunda mais poluidora de todo o mundo, perdendo apenas para o petróleo. É muita coisa mesmo, né, professora? Só que no Brasil, cerca de 175 toneladas de resíduos acabam no lixão. Mas, professora, lá no vídeo do Eduardo Madeiro, ele fala sobre o fast fashion. Sim, ele falou sobre fast fashion. O que seria isso? Fast fashion significa a moda rápida. É o termo utilizado para designar a constante troca de peças comercializadas. Ou seja, é a moda induzindo a compra, ao consumo.
Por isso, então, que o upcycling é tão importante, né, professora? Isso Para mesmo. evitar que esses resíduos acabem no lixão. Entendi. Nossa, professora, o que é que você está fazendo com essas sacolas? Por que tantas sacolas desse jeito? Pois é, professora, olha a quantidade de sacolas que nós utilizamos durante o nosso dia a dia. Muitas sacolas mesmo, a gente vendo assim, né? É muita Parece coisa. muito. E será que a gente consegue utilizar a técnica do upcycling para diminuir esse consumo de sacolas? Ah, eu acredito que sim. E Sim. por que será que essas sacolinhas plásticas podem fazer tanto mal para o meio ambiente? Então, professora, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que 1 milhão de sacos plásticos são consumidos por minuto e 5 trilhões de sacolas plásticas por ano no mundo. Cerca de 100 mil pássaros e mamíferos morrem por ano devido à ingestão de sacolas plásticas, sem falar dos animais marinhos. E a decomposição desse plástico, que polui o meio ambiente e libera gás carbônico, que é um dos causadores do efeito estufa. Sabia, professora, que em muitos locais já não se fornece mais essas sacolas. São cobradas por elas. E em alguns lugares elas já são até proibidas. Exatamente. E é sobre isso que essa reportagem vai nos contar agora. Alguns países já baniram o uso das sacolinhas plásticas. Vamos ver? África do Sul, China, Estados Unidos, Ruanda, França, Mauritânia, México Índia. e Argentina. Esses são alguns dos países que não se utiliza mais sacolas plásticas. Cuidar do ambiente é ser amigo da natureza. Agora, professora, vamos ver uma reportagem que fala sobre uma curiosidade em Bangladesh. Lá em Bangladesh, as sacolinhas plásticas já são proibidas há 16 anos atrás. Isso por conta de 2 grandes inundações, onde as sacolinhas entupiram os bueiros. Hoje, Bangladesh é referência mundial na utilização e na produção das ecobags. Para quem não sabe o que é uma ecobag, são sacolas ecológicas, como esta aqui. Sacolas sustentáveis, onde a gente pode utilizar várias vezes. Eu pesquisei também que Quênia é uma das legislações mais radicais do mundo quando o assunto é sacolas plásticas. A produção, o uso e o descarte é proibido, podendo causar até uma multa de $40 mil ou prisão. Nossa, é muita coisa, né, professora? Sim. Mas onde fica Bangladesh, Quênia? Bom, vamos dar uma olhadinha no mapa mundi. Bangladesh fica na Ásia. Já o Quênia, no continente africano. Olhando mais de pertinho, Bangladesh, aqui próximo à Índia, e Quênia, próximo à Etiópia e Somália. Como vimos, muitos são os países que já baniram as sacolinhas plásticas. E aqui no Brasil, como está? Bom, aqui no Brasil, algumas cidades também não utilizam mais o uso, essas sacolinhas plásticas, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Brasília, Teresina, Goiânia, entre outras. Nós podemos fazer a nossa parte. Aqui em Curitiba, em alguns estabelecimentos, já não se usam também as sacolinhas plásticas. Pode-se usar as caixas de papelão ou as ecobags para levar as suas compras. E nos mercados que cobram pelo fornecimento dessas sacolinhas, quanto nós gastaríamos? Vamos pensar? Uma pessoa usa em média 66 sacolas por mês. Quanto gastaria em um ano se já fosse cobrado por elas? O custo dessas sacolinhas é de 14 centavos. Então, pensando que uma pessoa gasta 66 sacolas ao mês, quantas sacolas ela vai gastar ao ano? Lembrando que um ano tem 12 meses, então vamos multiplicar esse 66 por 12. Uma simples multiplicação.
2 vezes 6, 12, sobe uma dezena. 2 vezes 6, 12, com 1, que foi 13. Já multipliquei a casinha da unidade. Vamos completar com 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 6, 6. Juntando, vamos ter 2. 6 com mais 3, 9. 6 com mais 1, 7. Então, uma pessoa sozinha gasta ao ano 792 sacolinhas. Ao ano. Se o custo dessas sacolinhas são 14 centavos em reais, quanto essa pessoa vai gastar? Vamos então fazer um outro cálculo. 792 sacolinhas vezes o custo, que é 14 centavos por sacolinha. Uma multiplicação com números decimais a gente resolve normalmente. Só vamos pensar na vírgula no final. Fazendo a multiplicação, então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9, 36, sobe 3. 4 vezes 7, 28, com mais 3 que subiu, 31. Vamos completar novamente com 0, que nós já multiplicamos, e vamos multiplicar agora a dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 7, 7. 0 vezes tudo isso daqui é 0 mesmo. Então, eu só vou acrescentar ele aqui. Juntando isso daqui, nós vamos ter 8 mais 0, 8. 2 mais 6, também 8. 9 mais 1, 10. Colocamos o 0 e sobe o 1 para a próxima casinha. 7 com 3, 10. Com mais 1, 11. Agora sim chegou o momento de nós colocarmos a vírgula. Quantas casas tem após a vírgula? 1, 2. Então, eu venho aqui no meu resultado e também conto 2 casinhas. Lembrando que agora nós estamos falando em reais. Então, uma única pessoa gastaria, se já tivesse sendo cobrado, R$ 110,88 por ano em sacolinhas. Aqui a professora fez o cálculo um pouco diferente, mas dá o mesmo resultado. Então, cada pessoa gastaria R$ 110,88 em sacolas plásticas por ano. Imagina, professora, uma família de 4 ou mais pessoas. Quantas sacolas e quantos reais vão para o lixão? Realmente é muita coisa, né? Sem contar que tudo isso acaba prejudicando o meio ambiente, né? Então agora a gente vai assistir um vídeo com uma dica bem bacana de como que a gente pode personalizar a nossa própria eco bag utilizando materiais que a gente já tem em casa. Vamos assistir? Então, pessoal, a dica que nós vamos dar hoje é como reaproveitar uma camiseta que já está bem velhinha, cheia de furinhos já em alguns lugares, para fazer uma eco bag. Então a primeira coisa, estica bem a sua camiseta na mesa. Uma dica legal, de repente pega uma caneta e faz a marcação aonde você vai cortar. A gente vai começar a cortar então assim. Por que que a gente vai cortar agora aqui embaixo? Como vocês podem ver, essa blusa, essa camiseta, ela tem a parte de trás, ó, mais compridinha. Então eu tenho que igualar os dois lados. Então dá para estar fazendo uma marcação com a caneta e aí fazer o recorte primeiro dessa parte. Se quiser pausar. Pessoal, lembrando, não façam isso sozinhos, sem ter um adulto perto, tá bom? Peçam para alguém estar junto para auxiliar vocês. Então agora daqui já cortei a parte que estava mais compridinha, a parte de trás. Então a primeira coisa para a gente começar a nossa sacolinha vai ser começar a fazer pequenas tiras na parte de baixo. O comprimento das tiras não importa, pode ser 5, 6 centímetros, um pouco mais. Sim, olha, cheio de tirinhas.
Aí, do ladinho, vai ficar essas duas pontinhas aqui, inteiras, né? O que a gente vai fazer? Vai cortar ao meio, as duas pontinhas. Terminamos então as tiras, agora tudo cortadinho, olha só, todas as tirinhas, né? Aí agora não se desesperem achando que, ai meu Deus, eu não vou fazer porque eu não sei costurar, não vou fazer uma sacola. A gente não vai precisar costurar para fazer essa sacola, pessoal. A gente vai dar alguns nós usando as tiras, tá? Então pega as duas primeiras tiras que se encontram, tá? Que fazem parzinho e começa dando nó. Aquele nó simples que a gente dá quando vai amarrar o cadarço. Faz o primeiro e faz mais um em cima para reforçar. E assim você vai fazer até o final. Sempre os parzinhos, ó. Prontinho, pessoal. Olha só como ficou, tá? Vai ficar, então, essas pontinhas aqui, bem estilosas. Agora, próximo passo vai ser cortar a gola, que vai ser a abertura da nossa sacola, né? Então, a gente vai cortar mais ou menos 1 centímetro para fora da gola. E, em seguida, a manga. Como essa blusa, essa camiseta, não tem mangas mais compridas, eu vou seguir bem a linha da costura para que ela fique bem reforçada, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados agora. Agora sim, já foi retirada a cola, a manga, permanecendo a costura, né, para que fique reforçada. A pontinha que eu retirei aqui da manga, uma dica, né? O que a gente pode fazer? Abre ela, corta, né? Pega aqui a parte da manga, passa por dentro e dá um nozinho. Também você pode usar uma fita de outra cor para ficar. Prontinho, pessoal. Olha só. Essa ficou a nossa eco bag, né? A nossa sacola. Uma blusa que não seria mais utilizada e agora dá para ser usada para ir fazer compras, para você passear, ficou bem estilosa. Muito legal, né, professora? Olha só, Sim, que sim. bacana. Isso é upcycling, utilizar um material que eu já tinha em casa e transformar em algo novo e super prático, né? Mas pensando em reaproveitar, em aproveitar, será que a gente consegue também aproveitar e transformar os alimentos? Conseguimos sim, professora. Por exemplo, essas bananas que já estão bem maduras, o que a gente pode fazer com elas? Dá para fazer uma receita gostosa e ainda bem fácil. A banana é rica em vitaminas e minerais. E quanto mais madura ela está, mais docinha ela fica. Então nós vamos... Espera um pouquinho. Vocês não gostam? Muito legal, né, professora? Sim. Olha só que bacana que ficou essa eco bag. Isso é um upcycling. Eu utilizar o material que eu já tinha em casa e transformar em algo totalmente novo e prático, né? Mas falando em aproveitar, em transformar, será que a gente consegue transformar também e aproveitar os alimentos? Por exemplo, essas bananas que eu tenho aqui bem maduras, o que daria para ser feito com elas? Dá para ser feita uma receita gostosa e fácil. A banana é uma fruta muito rica em vitaminas e minerais. Quanto mais madura ela fica, mais docinha ela fica. É ótima para fazer essa receita. Na cozinha não é diferente. Buscando consumir de forma consciente, podemos fazer nosso próprio alimento utilizando produtos mais saudáveis, de baixo custo e que muitas vezes até seria desperdiçado.
Vamos aproveitar ao máximo os alimentos. Chegou a hora agora, de mãos na massa, a hora da receita. Gastronomia é um ramo da culinária que trabalha com técnicas e práticas para fazer alimentos mais saudáveis. É a arte da culinária. Eu fiz essa receita e agora nós vamos ver o vídeo para vocês verem como é fácil. Estamos aqui na cozinha do Fazenda Urbana para fazer a receita de um sorvete. Esse é um sorvete de banana congelada. É bem simples, vai apenas 3 ingredientes: as bananas, os morangos e a água. Aproximadamente umas 8 a 10 bananas. As bananas, o que é bem importante é que elas estejam bem maduras. As bananas já estão congeladas. Essas bananas que eu congelei, elas já estão mais maduras do que essa. É importante que as bananas estejam bem maduras para que o sorvete fique bem docinho, usando todo o açúcar da fruta, tá? Os morangos também, uma dica: como a gente vai bater, a gente pega os moranguinhos mais feios, né? Menos bonitos para bater e deixa os mais bonitos para decorar o sorvete. A gente começa colocando a água. A água, ela vai ajudar a bater. Então nós colocamos primeiro a água. Aqui tem 100 ml, na receita é 50, então eu vou pôr a metade e depois, se precisar, eu ponho o restante. Então, como eu falei, eu vou colocar os moranguinhos menorzinho assim. A receita original, ela vai 8 morangos. Como eles estavam pequenininhos, eu coloquei 1 dúzia de morangos. Agora a gente bate os morangos somente com a água. Depois nós vamos acrescentando as bananas aos poucos. Pode ser que fique um pouco difícil de bater. Aí vocês vão ajudando com as colheres, com a colher. Aqui tem mais ou menos 800 gramas de banana. Vai colocando aos poucos para ficar mais fácil. Então vocês vão bater até a massa ficar bem consistente. Ela deve ficar lisinha para o sorvete ficar mais saboroso. Ó, como que deve ficar a massa. Agora eu vou passar para o pote. Se vocês acharem que está um pouco mole, pode ir um pouco no congelador para depois montar o sorvete. Caso contrário, pode já montar o sorvete. Essa massa, vocês podem também, se não consumir toda no mesmo dia, ela pode ir para o congelador e ficar lá por uns 15 dias. Aí na hora que for consumir, é só dar uma batidinha e montar o sorvete. Então aqui está o nosso sorvete pronto. É um sorvete de bananas com morangos. Então aqui está o nosso sorvete pronto. Vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. Ele parece estar muito gostoso. Agora é só saborear. Estudantes, não esqueçam que sempre que for para a cozinha ou mexer com fogo, liquidificador, tesoura, sempre peça ajuda de um adulto. Agora nós vamos para os ingredientes. É bem tranquilo. São 10 bananas, 8 morangos, 50 ml de água filtrada. Se você não tiver
10 bananas, você pode fazer uma receita proporcional. Agora nós vamos dar para vocês 1 minutinho para que vocês registrem com suas palavras o modo de preparo desta receita. Pessoal, conseguiram registrar do jeitinho de vocês já o modo de preparo dessa receita? Custo-benefício. Quanto vocês acham que ficou para fazer essa receita? Ficou em R$ 2,00 as bananas e R$ 5,00 de morango, num total de R$ 7,00. Quanto vocês acham que custam essa quantidade de sorvete em uma sorveteria? Em média, uns R$ 30,00, essas sorveterias que a gente paga conforme consome, por quilo. Mesmo em supermercados, uma quantidade dessa não sairia por menos de R$ 20,00. Então, professora Andréia, podemos sim aproveitar os alimentos. Muito bacana a aula de hoje, né, professora? Então, hoje nós aprendemos sobre customização, sobre o upcycling, né, essa técnica tão bacana de reutilizar materiais que eu já tinha em casa e transformar em produtos novos. Aprendemos uma receita deliciosa com a professora Arlete. Aprendemos também que podemos transformar os alimentos usando a nossa criatividade. E hoje nós temos aqui então o nosso e-mail, pessoal, para que vocês enviem para a gente também as fotos das criações de vocês, utilizando a técnica do upcycling, da receita que vocês fizeram em casa. Nós estamos aguardando. E assim terminamos a nossa aula, convidando vocês a serem consumidores conscientes. É isso aí. Se cuidem e até a próxima aula.